Senhor, nós queremos Te agradecer por essa noite. Queremos repreender tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que tenta impedir o mover e o manifestar da Tua graça, tudo aquilo que tenta impedir os propósitos daquilo que o Senhor estabeleceu nessa noite. Nós anulamos toda a artimanha de Satanás, toda a artimanha das trevas, repreendemos em nome de Jesus e declaramos, Pai, que nessa noite o nosso coração está aberto, o nosso coração está receptivo, nós estamos preparados, Deus, ansiosos para receber a palavra do Senhor. Nós queremos pedir, Deus, leva a nossa mente cativa ao trono da graça. Nos faça, Senhor, estar 100%, Senhor, atento a tudo aquilo que o Senhor vai liberar nessa noite, porque nessa noite nós declaramos que não é uma noite qualquer. Nós declaramos que é uma noite de céus abertos sobre a face da terra, uma noite onde nossas orações subirão como aroma suave ao trono da graça, uma noite ao qual aquilo que está estabelecido na terra acontecerá, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós declaramos, Pai, nessa noite, uma noite de libertação, uma noite de cura, uma noite de provisão, uma noite de milagre, uma noite de resposta do Senhor para aqueles que precisam ouvir o Senhor falar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o Teu mover nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia, glória a Deus por essa noite. Esse texto é um texto muito conhecido no nosso meio. Nós conhecemos a história de Elias, nós conhecemos o movimento de Elias, nós conhecemos tudo aquilo que envolve o profeta Elias, sempre nos marcou. A vida do profeta Elias é uma vida marcada por milagres, marcada pelo sobrenatural, marcada por alguém que sempre foi usado por Deus, alguém que sempre se permitiu estar numa posição ao qual Deus poderia usar. E essa história que nós lemos, ela não começa exatamente ali, há um contexto envolvido, há algo que vem muito antes, desde os tempos de Davi, quando Davi então assume o reinado. E nós vemos uma história se passando, uma história vindo sendo contada dia após dia, daquilo que Deus queria fazer no meio do povo, daquilo que Deus queria fazer sobre a vida de homens e mulheres, quando encontra alguém com a disposição de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Os motivos que levaram o profeta a caminhar e a declarar essa palavra, a dizer: olha, não vai chover, olha, há um decreto do Senhor, o povo se desviou dos caminhos e agora Deus precisava trazer conserto sobre a face da terra. Mas naquele tempo eu preciso te situar no contexto histórico que estava acontecendo até chegar em Elias. Quando nós voltamos lá atrás, Davi assume o reinado. Davi não era da linhagem real. Davi não era alguém que possuía uma linhagem, um sangue real. Davi foi alguém que foi levantado por Deus quando aquele que o povo levantou não teve condição de representar mais o Senhor. Toda vez que alguém não consegue representar o Senhor, Deus levanta um outro para que esse outro possa representar a vontade de Deus sobre a face da terra. Deus levanta Davi, Davi então é um rei. A Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração do Senhor, que nos tempos de Davi a nação de Israel prosperou grandemente, que nos tempos de Davi a nação de Israel fez grandes feitos, avançou em território. Mas o tempo de Davi acaba, a vida de Davi chega ao fim e agora seu filho assume no seu lugar, Salomão. Salomão, um homem sábio, um homem que recebe uma direção de Deus, mas Salomão também se perde nessa caminhada, e Salomão começa então a construir casamentos, a fazer alianças onde Deus estabeleceu para que não fizesse. Salomão começa então a fazer aliança com outros povos, com outras nações, e sem perceber aquelas alianças, elas começam a contaminar a nação de Israel. Talvez você não está percebendo, mas talvez tem coisas que você tem feito no decorrer da sua vida, e são pequenas coisas, talvez tenha contaminado aquilo que você tem recebido de Deus. Tem coisas que são inegociáveis diante daquilo que Deus estabelece. Salomão então começa a fazer casamentos, casa-se com mulheres, e de uma forma diferente, isso começa a contaminar a nação de Israel. Começa a trazer uma divisão no povo, começa a introduzir dentro da nação uma outra fé, uma outra cultura, um outro aprendizado. Salomão morre,
E com a morte de Salomão, seu filho assume, e seu filho deixa claro: ei, meu dedo mindinho é mais pesado do que toda a mão do meu pai. Ele não vem para trazer alívio, ele não vem para fazer aquilo que agradava o Senhor, pelo contrário, ele vem para caminhar debaixo dos seus desejos. E por causa daquilo que Roboão fez, a palavra que Deus estabeleceu é que o reino seria dividido em 2 reinos: reino do sul e reino do norte. O reino de Judá englobava Jerusalém, onde estava o templo, onde a nação vinha para adorar, onde o povo se reunia para louvar o Senhor pelas tradições, por aquilo que Deus estava fazendo. Mas no reino do norte, agora por um decreto de um rei, de Jeroboão, ele fala que ninguém vai sair daqui para ir adorar em Jerusalém. E aquilo começou a trazer uma lacuna no meio do povo, porque o cristão, ele foi feito para estar envolvido com as coisas do Senhor. Nós fomos chamados para estar envolvido com a igreja, com o corpo de Cristo, para estar caminhando junto com os irmãos, para estar crescendo em graça, crescendo em fé. Mas muitas das vezes nós achamos que não tem como. Eu vou no culto só uma vez no mês. Não, eu vou só de vez em quando, porque é só quando as coisas apertam que eu me dirijo diante daquilo que eu acho que vai trazer resposta para mim. A nação de Israel se dividiu: reino do sul, 2 tribos, reino do norte, 10 tribos. Mas a reino do norte, onde não estava o templo, não podia se dirigir para ir adorar no reino do sul. E aí eles começam então a buscar outra coisa para satisfazer a necessidade deles de promover uma adoração. E talvez você não perceba, mas toda vez que você não cumpre, toda vez que você não permite que a sua adoração flua e suba ao Senhor, provavelmente você vai estar buscando outra coisa para começar a preencher essas lacunas, para começar a preencher esses espaços, para começar de uma forma ou de outra trazer talvez uma direção para você. Você vai começar a olhar para outras coisas e falar: olha, quem sabe isso não preenche a lacuna. E talvez você está buscando em tantas outras coisas, outros lugares, preencher uma lacuna que só Deus pode preencher, que só Deus pode fazer sobre a sua vida. E dessa forma o povo então estava dividido, uns no reino do sul, outros no reino do norte. E o texto bíblico de 1 Reis, no capítulo 16, no verso 30, chega então no tempo de Acabe. E a Bíblia fala que Acabe foi o pior rei de todos os tempos, que ele conseguiu ser pior do que o seu antecessor. Ele conseguiu fazer tudo que era contrário aos mandamentos de Deus. Ele implanta um culto de idolatria diante daquele povo. Ele começa a estabelecer altares a Baal. A Bíblia fala em 1 Reis, no capítulo 16, no verso 30: e fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou mulher para si, Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. A gente vê um cenário totalmente corrompido, uma nação dividida, um povo que de um lado pensa de uma forma, um povo que do outro lado pensa de outra forma, um povo que pensa que talvez dá para fazer, não, isso não é pecado, não, nada a ver, e outro povo que tenta se manter firme diante daquilo que Deus estabelece. E no meio dessa decadência, Deus levanta o profeta Elias, em um tempo em que o povo de Israel se constituía em reino do sul e reino do norte, um tempo onde a nação de Israel não sabia se adorava a Deus ou a Baal, num tempo onde a palavra começa a se tornar escassa. Levante sua mão. Talvez foi para esse tempo que Deus te levantou, filho, para que você seja a resposta de Deus sobre a vida daqueles que estão perdidos. Talvez seja para esse tempo que Deus está te levantando. E preste atenção, onde a nação está perdida, onde não há rumores, onde não há ninguém, talvez Deus está te levantando para que você seja resposta de Deus para esse tempo, amém? Uma nação corrompida, uma nação, talvez, se nós trouxéssemos para o dia de hoje, tentando implantar uma ideologia de gênero dentro de um sistema,
dentro da igreja, tentando fazer com que coisas que não são normal agora pareçam normal, olhando para um cenário que talvez parecido com os nossos hoje, onde o cristianismo tem sido atacado e aqueles que deveriam se levantar para ser defesa têm se calado diante de um cenário onde nós somos a resposta. A gente fala de ideologia de gênero, a gente fala de levantar, não, porque vai ter um banheiro e esse banheiro é para todos, ei, aonde nós estamos? Para que nós possamos ser resposta, para que nós possamos declarar, ei, nós não compactuamos com isso. Elias foi chamado para representar o templo de Deus para aquele tempo, para aquela nação. Elias representava a voz de Deus para o povo. Talvez você é voz de Deus no seu trabalho, você é voz de Deus na sua família, você é voz de Deus aonde Deus te leva, porque onde você vai, você tem capacidade de declarar e mudar o ambiente que você está. Meus irmãos, nós precisamos caminhar por fé. A gente precisa caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Nós somos aqueles que são detentores do poder, aqueles que têm a palavra, que é a verdade, que é a regra de fé e conduta, mas nós caminhamos como se não fôssemos nada, como se a palavra não tivesse um peso, como se a palavra não fosse uma verdade. Naquele tempo Elias representava a misericórdia de Deus para aquele povo, salvação para as ovelhas perdidas de Israel. Deus precisava de alguém que ouvisse aquilo que está sendo estabelecido no céu e falasse, ei, que se cumpra a vontade de Deus no céu sobre a face da terra. E acredito que Deus o tempo todo, Ele procura pessoas, Ele está em busca daqueles que têm capacidade de ouvir os anseios do coração de Deus, que tem condição de dizer, Senhor, ei, fala comigo, ei, Senhor, eu estou aqui, Deus, usa-me a mim, ei, envia-me a mim. Mas a gente está ocupado demais. A gente está ocupado demais com os nossos afazeres. A gente está ocupado demais numa agenda que nós estabelecemos, numa agenda que tem a ver conosco e não com aquilo que Deus quer fazer, numa agenda que tem a ver com os meus compromissos, com as minhas obrigações. Enquanto você estiver vivendo na sua agenda, você é incapaz de representar aquilo que Deus quer fazer sobre a face da terra, porque Deus não vai compactuar aquilo que Ele quer fazer com aquilo que você quer fazer. Elias foi ungido de uma forma de representatividade, aonde Elias passava ali, a palavra de Deus era estabelecida. Quando Elias dava uma palavra, era um decreto, porque ele representava, porque ele decidiu caminhar debaixo da aliança de Abraão, Isaque e Jacó. E nesse cenário nós vemos um povo que totalmente se dividiu. Uma nação que não sabia se um dia estava na igreja ou se outro dia estava na balada lá fora. Uma nação que não sabia se de fato servia ao Senhor ou se não servia. Uma nação de parcialidade. A idolatria era tão inserida no meio deles que talvez começou a ser normal. Talvez você tenha achado normal 2 homens andando de mão dada, beijando na boca. Não é não, filho. Não é não. Talvez você tenha achado coisas normais que não são. Não, pastor, eu não acho normal, mas eu me acostumei. Eu me acostumei nesse ambiente, eu me acostumei nesse cenário. E o que nós estamos fazendo para modificar essa realidade? O que a igreja tem se posicionado? E eu não estou falando para você ser um militante lá fora, eu estou falando para que você seja alguém de fato que vive a palavra. E se você é alguém que vive aonde você chega, o reino se estabelece. Aonde você chega, os princípios de Deus, eles precisam chegar junto com você. Quantas vezes as pessoas, não fala isso perto dele não, porque ele é cristão. Antigamente tinha um respeito, agora parece que nós temos perdido. Isso já não é tão realidade no nosso meio. E nesse cenário Elias começa então a profetizar. Ele diz no versículo 17, no capítulo 1, ele recebe uma palavra do Senhor, e ele diz que não vai haver chuva. E naquele tempo,
o rei Acabe tinha casado com uma mulher que se chama Jezabel. Todos nós conhecemos a história de Jezabel, todos nós, pelo menos através da televisão, da Record ou de tantas outras coisas, nós temos noção do que se trata. Acabe foi um rei que decidiu casar com uma mulher que professava uma outra fé. E não só professava uma outra fé, ela tinha um outro ídolo. A Bíblia fala que ela era uma princesa e sacerdotisa de Baal, filha de Sidom, rei dos Amonitas, rei daquele povo. E Acabe decide então casar com essa mulher. Ele decide fazer aliança de uma nação com uma outra nação. Ele decide estabelecer uma aliança, algo político, algo para aquele tempo. O que ele não esperava era que Jezabel teria a capacidade de não só introduzir todos os ídolos no meio da nação de Israel, mas também fazer com que o coração dele fosse corrompido e se perdesse totalmente. E a adoração começa a ser estabelecida. Divindades, prostituição, sacrifício de crianças. A nação começa a se perder, começa a caminhar debaixo de algo que não era aquilo que era o princípio que Deus tinha estabelecido. E toda vez que a nação de Israel ela começa a se degenerar, toda vez que o povo de Deus começa a se perder, é necessário que Deus venha e sacode o povo e fale: ei, acorda, Senhor. Talvez tem muita coisa que você está passando que é Deus querendo dizer para você: filho, acorda. Acorda que você está perto demais do abismo. Acorda porque o buraco está perto demais. Acorda que por esse caminho é um caminho de morte. Acorda porque você está se perdendo. Elias então é levantado diante desse cenário. E Elias, ele declara uma palavra. Em 1 Reis 17:1 ele diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Você já liberou uma palavra de Deus sobre a vida de alguém? E eu não estou falando uma palavra de bênção. Você já liberou uma palavra de Deus sobre a sua vida? Você já declarou algo? Nós estávamos aqui no momento de louvor, momento de céus abertos, um momento onde a gente vê um ambiente profético se manifestando. E nesse ambiente nós somos contidos na adoração, contidos para poder levantar a mão e começar a declarar sobre a nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, nós declaramos um tempo sobre a minha vida. Eu declaro que as bênçãos do Senhor virão. Nós somos contidos na adoração. Nós viemos para esse ambiente, mas nós não prestamos um culto. Nós viemos para esse ambiente, nós vemos o movimento, vemos as coisas acontecer, e a gente está como telespectador diante daquilo que Deus quer fazer. Eu queria te dizer: sai dessa posição nessa noite. Seja protagonista da sua vida. Declare sobre a sua vida um tempo novo, um tempo onde você vai profetizar, um tempo onde você vai declarar bênçãos do céu sobre a sua vida, onde você não vai ter medo. Ei, não se preocupe com o seu vizinho do seu lado. Não se preocupe com quem está sentado do seu lado. Aquilo que Deus preparou para você é para você. O profeta Elias libera uma palavra, e debaixo da palavra que ele liberou, a Bíblia fala que ele começa a ser conhecido como perturbador de Israel, porque verdadeiramente os céus se fecharam naquela época. Ele não falou algo que era do coração dele, mas ele falou algo de Deus sobre a face da terra. Ele falou: olha, não vai chover. E literalmente os céus se fecharam. E aí começa a dar início a essa história. Imagina você, profeta do Senhor. Imagina você num tempo talvez como esse hoje, um tempo onde que as coisas estão tudo normal. Imagina você, profeta do Senhor, sendo levantado por Deus nesse momento,
para declarar: Deus, não vai chover enquanto o povo não se arrepender. Não vai chover enquanto a nação não tomar posição e reconhecer que só o Senhor é Deus. Imagina você com a incumbência de fazer algo para o Senhor. Pastor, isso é algo tão grande, Deus não pede isso, verdade. Talvez Deus não vai te pedir algo tão grande nesse momento, mas Deus quer começar a fazer na sua vida através de coisas pequenas. Comece a profetizar: eu não aceito essa escassez dentro da minha casa, eu não aceito essa enfermidade dentro da minha família. Deus, eu profetizo que a paz do Senhor, que a cura do Senhor vem sobre a minha casa, a minha família. A gente precisa começar a liberar o céu sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Elias agora passa a ser procurado. Talvez a foto dele estava em todo o Instagram, outdoor, em todos os locais, procurado. Motivo: decretou que não mais iria chover. Deus tem sempre um livramento para um homem de Deus. Deus tem sempre um local para esconder os seus. Deus tem sempre um local para guardar aqueles que decidem caminhar, que decidem renunciar à sua agenda e falar: ei, eu estou disposto a caminhar na agenda do Senhor. E quando você caminha na agenda do Senhor, Ele é quem faz o percurso, Ele é quem decide os passos que você vai tomar. Deus traz uma palavra para ele, fala: ei filho, agora que você cumpriu aquilo que eu liberei sobre a sua vida, vai para o ribeiro de Queriate, vai para um outro lugar, vai para o ribeiro de Querite. Sai desse local que você está e vai para um local onde eu vou guardar você, onde você vai ser sustentado por aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Talvez, ei, preste atenção, talvez você abriu mão de algo muito importante para fazer a obra do Senhor. Talvez você abriu mão de algo que você gostava muito, para que agora você viva debaixo daquilo que Deus está estabelecendo. E talvez a pergunta que você está fazendo é: será que vai valer a pena? Talvez a pergunta que você está fazendo: Senhor, vivi tanto tempo lá fora, quebrando tudo, fazendo aquilo que eu queria, e agora, quando eu venho para o Senhor, eu quero fazer agora, mas eu preciso viver debaixo da sua vontade. Eu queria te dizer: ei, Deus sustenta aqueles que decidem caminhar debaixo da agenda dEle. Se Deus te chamou para algo, Ele vai te sustentar, porque o Deus que dá a semente da terra, Ele dá a semente. O Deus que dá o chamado, dá a provisão. E é nisso que nós precisamos crer. E a Bíblia fala aqui em 1 Reis 17:6: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. À medida que o solo ia ficando cada vez mais escasso, o tempo de chuva ele ia se prolongando, os rios iam secando. E à medida que os rios iam secando, o povo iria procurando aonde beber água. Em qual fonte a gente vai beber? Enquanto aquele povo estava procurando um local para beber, Elias estava descansando, porque Deus era quem sustentava ele. Agora pensa comigo. Não chovia, amém? Se não chovia, tem como plantar? Mas olha para você ver, a Bíblia fala no verso 16, capítulo 17, no verso 6: os corvos lhe traziam de manhã o quê? Pão e carne. Você já parou para perguntar de onde era esse pão? De que padaria estava saindo esse pão? Porque se não estava chovendo, não tinha como plantar. Se não tem como plantar, não tem como colher. E se não tem como plantar, não tem como colher, da onde que esses pães estavam saindo? Os corvos estavam trazendo pão e trazendo carne. Ei, talvez você está perguntando aí: Senhor, da onde vai sair o recurso? E Deus está te falando: filho, descansa, é o que eu vou fazer. É o que faço sobre a sua vida. Ei, presta atenção, Deus está dizendo: é eu que faço sobre a sua vida, recebe. Ele é quem está fazendo, não tem a ver com onde vai sair. Talvez a circunstância contrária: Deus, o salário não dá, mas a provisão vai chegar. Deus, não tem a ver com aquilo que eu aguento, mas tem a ver com aquilo que o Senhor pode fazer.
Eita! Comia pão todo dia, pão do céu, carne, acredito eu que seria só o miolo da picanha, só a melhor parte. Não era picanha do Lula, gente, era de verdade. Vocês gostam, né? E à medida que as fontes iam secando, o povo começava a procurar, ei, vamos caçar Elias. O povo estava atrás, e à medida que as fontes secavam, eles começavam a achar locais onde que ele pudesse beber água. Deus sempre tem uma fonte para aqueles que descansam nele. Deus sempre tem uma fonte para aqueles que buscam estar abrigados debaixo de Deus. Porque, gente, você precisa entender, precisa ser algo claro para você. Se você caminha na agenda de Deus, se você caminha debaixo do que Deus estabeleceu, Ele é quem paga a conta, Ele é quem faz. E às vezes nós estamos gastando tanto esforço, gastando tanta energia para fazer as coisas com a nossa força, enquanto Deus está dizendo, filho, deixa que eu faço, deixa eu conduzir, deixa que eu faço. E o Senhor novamente traz um livramento e conduz Elias. Fala, Elias, essa fonte já secou, agora eu vou te levar para um novo local, e nesse novo local, mais uma vez eu vou manifestar aquilo que eu quero fazer sobre a sua vida. Deus traz o livramento. Deus vira para Elias e fala assim, Elias, sai do ribeiro de Querite, agora eu preciso te levar para um outro lugar. Deus, para onde o Senhor vai me enviar? Vai para Serepta, filho. Deus, mas Serepta é um outro povo, Serepta é uma nação diferente, Serepta não crê no Senhor. Ei, o Deus que envia, Ele sustenta onde quer que seja, Ele guarda onde quer que seja. E aí Deus vira para ele e fala, olha, não só vai para Serepta, mas eu tenho algo muito melhor para você. Vai para a casa da viúva. Já parou para pensar? Já parou para pensar o que Elias talvez deve ter dito para Deus? Deus, enquanto estava aqui no ribeiro, estava bom, água não faltava, os corvos vinham todo dia, a gente já estava até amigo dos corvos, já tinha dado nome para cada um deles. Mas agora o Senhor quer me tirar desse local. Nesse local eu sei que era o Senhor que fazia, mas agora o Senhor quer me levar para a casa da viúva. Deus, se não está chovendo, se não tem colheita, se não tem plantio, se há uma grande fome sobre o povo, essa viúva não tem nada para comer não, Deus. Como que o Senhor quer me levar para um local desse? Serepta ficava a 150 quilômetros da onde estava. Era uma cidade conhecida pela fundição, uma cidade que trabalhava com tingimento, que fazia cores, que fazia artefatos de vidro. E é nesse contexto, numa outra nação, que Deus pega Elias e fala, cara, vai para a casa da viúva. Deus queria mostrar para Elias, ei, sou eu que estou conduzindo. E quando eu conduzo não tem a ver com onde você está, tem a ver com onde eu estou. Porque se você estiver onde eu estou, o milagre acontece. Prestou atenção? Aonde você estiver, se for debaixo da agenda de Deus, o milagre acontece. O Deus que nos chama, Ele tem a capacidade de movimentar tudo sobre as nossas vidas. E a Bíblia fala que Deus então opera grandes milagres. Ele chega na casa da viúva, ele encontra uma mulher numa situação miserável, mas Deus usa essas pequenas coisas, essas situações onde a gente acha que não vai dar em nada, para mostrar que Ele é quem faz, que a gente precisa caminhar por fé, não por vista, que a gente precisa caminhar debaixo de uma palavra de Deus, não debaixo da circunstância. Gente, a gente tem tanta dificuldade de caminhar por fé. Se eu perguntasse aqui, ó, me responde, me ajuda a pregar. Quem aqui tem uma palavra de Deus, amém?
uns 10 pessoas têm uma palavra de Deus, o resto não quis se manifestar, talvez não tenha. Mas vamos lá. Quantas vezes nós já recebemos uma palavra de Deus e nós não obedecemos aquilo que Deus tinha? Não precisa responder não, porque nós achamos que a circunstância era contrária, porque nós achamos, olhamos e falamos assim, cara, nada a ver. O cenário é muito difícil para caminhar debaixo dessa palavra. O cenário é muito difícil para mim caminhar debaixo disso que Deus estabeleceu. E aí sabe o que nós fazemos? Nós recuamos e dizemos assim, não era de Deus não, é eu que pensei errado. Quantas dificuldades nós temos de obedecer quando Deus diz, filho, faz aquilo que não é da sua vontade. Ei, vai para um lugar que eu estou te enviando. Ei, abre mão disso porque eu estou te chamando. Ei, filho, vem servir nesse local. Aí nesses momentos nós queremos ser racional. Nós queremos usar a racionalidade para dizer, ei, não tem nada a ver. A gente usa a racionalidade para dizer que as circunstâncias são contrárias. Talvez você está pensando aí, não tem jeito. Senhor, não tem como. Senhor, você está de brincadeira, me enviando, me tirando desse local para me fazer ser sustentado por uma viúva. Deus quer quebrar o nosso entendimento. Deus quebra a nossa compreensão. Deus usa o que não são para confundir os que são. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Talvez as pessoas olhavam para você e achavam que você não ia dar em nada, mas Deus te chamou para falar, ei, eu tenho um projeto sobre a sua vida. Eu quero fazer algo sobre a sua vida. Eu quero que Deus se manifeste sobre a sua vida. E a Bíblia fala em 1 Reis capítulo 17, no verso 10. Então se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. O problema era de quê, gente? Não tinha o que naquele tempo? Chuva. Então o que mais estava faltando era o quê? Água. E aí quando o profeta chega, a primeira coisa que ele pede é o quê? Água. Talvez aquela viúva olha para aquele homem e fala assim, incircunciso, tu és o profeta que profetizou que não ia chover. Agora você chega aqui e você quer pedir água? Você não. Outros têm direito, você não. Mas acredito eu que Deus já tinha preparado o coração daquela mulher. Deus já tinha preparado aquele cenário para que ela pudesse estar sensível àquilo que Deus queria fazer. Elias chega cansado de uma viagem, 150 quilômetros. Chega na casa de uma viúva, bate na porta. Ei, me dá água. Qual é a nossa capacidade de dividir o pouco que nós temos quando os dias são difíceis? Você escutou? Você escutou? Qual é a nossa capacidade de dividir o pouco que nós temos quando os dias são difíceis? Qual é a nossa capacidade de socorrer o necessitado? De ser alívio para o amigo? Porque na nossa cultura é farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem já ouviu esse ditado? É velho mesmo, gente. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Cidade devastada. As entradas da cidade eram um local de grande comércio, grande movimentação de pessoas. E naquele cenário a cidade estava devastada. Faltava o que comer, faltava o que beber. Muita fome, muita miséria. Mas no versículo 11 diz, e indo ela a trazê-la, ele chamou e lhe disse, traz-me agora um pouco de pão na tua mão. A viúva mostra um desespero, ela fala assim, olha meu senhor, eu não tenho nada a não ser um bocadinho aqui de farinha. A gente está pensando em preparar aqui um pão. Vou comer com meu filho, a gente vai sentar e a gente vai morrer. Olha a situação, olha o cenário que estava vivendo. Farinha acabou.
Só tem um pouquinho, vou preparar um pouquinho aqui, vou fazer um pão, é a última refeição. E a gente vai comer. E a gente vai morrer. Porém ele lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Gente, quem que na lógica, que tem pouco o que comer, quase nada, vai preparar algo primeiro para o outro, antes de preparar para ele? Só tem uma explicação: alguém que caminha por fé e não por vista, alguém que tem capacidade de ouvir o Senhor. E quando nós temos capacidade de ouvir o Senhor, nós estamos totalmente conectados aos céus. E quem está conectado ao céu não está muito olhando a circunstância daquilo que está se passando pela terra. Está mais preocupado em agradar a Deus. Só que a nossa espiritualidade trava. O nosso evangelho trava quando a circunstância chega nesse ponto. Nós dizemos: Senhor, não tem fé para viver isso. A gente diz: Senhor, esse nível é muito grande. E nos momentos onde a seca precisa ter fé, o azeite era pouco, a farinha era pouca, mas ela escolheu confiar no Senhor. Gente, eu não sei qual é a situação que você está passando, independente que seja financeira, seja qual for. Meu conselho para você: confia no Senhor. Porque quando nós confiamos nele, Ele traz a provisão. Ele é quem nos conduz. No versículo 17, no capítulo 15, o pessoal do louvor pode subir. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. O que você tem buscado no Senhor? Talvez você veio aqui nessa noite e as circunstâncias são totalmente contrárias. Talvez você pode dizer: pastor, eu estou pior do que a viúva. Talvez você pode dizer: pastor, a minha situação é muito pior do que essa, você não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero te dizer que há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Quero te dizer que Deus que chamou, Ele cuida. E que nessa noite você veio aqui para que Deus pudesse te dizer: filho, eu estou contigo, eu estou caminhando com você. Talvez você já passou por tanta coisa. Talvez Deus já te levou no Ribeiro do Querite, Deus depois te levou para a casa da viúva. Deus está te movimentando e você não está percebendo. Talvez Deus está fazendo sobre a sua vida e você não está vendo. Mas a gente precisa caminhar por fé. A gente precisa caminhar debaixo daquilo que Deus estabeleceu. Se coloque sobre os seus pés.